Olá, alunos do quarto ano, sejam bem-vindos a mais um semestre. Estamos na semana 1 do PET volume 3. Tenham todos uma boa aula, bons estudos e vamos lá! Hoje nós vamos estudar língua portuguesa, na página 1. Hoje nós vamos ver texto de divulgação científica. Vamos aprender um pouquinho mais sobre isso? Breve apresentação. A estrutura de um texto de divulgação científica geralmente é a seguinte: apresentação da ideia principal, um conceito ou um ponto de vista sobre um conceito. Fundamentação da ideia principal por meio de evidências, isto é, exemplos, comparações, resultados objetivos de experiências, dados estatísticos, relações de causas e efeitos e etc. Então, aqui a gente teve uma apresentação do que é um texto de divulgação científica. Então, aqui nós temos a ideia principal, que ela é um conceito ou um ponto de vista sobre um conceito, e que a fundamentação da ideia principal, ela é por meio de evidências. Então, ela tem que ter comparações, resultados objetivos das experiências, dados estatísticos, relações de causa e efeito. Então, ela é um texto de divulgação verídico, ou seja, ela é verdadeira e ela tem que ter comparações, tem que ter pesquisadores, tem que ter os voluntários, que foram as pessoas que foram estudadas. Então, ela é um texto de muito estudo e depois ela é divulgada, tá bem? Para saber mais, curiosidades sobre um portador do gênero. A revista mensal Ciência Hoje das Crianças, CHC, como o nome diz, se dirigia ao público infantil e tratava de muitos temas relacionados às ciências com diferentes enfoques, descobertas, animais, profissões. Tinha até histórias de aventuras. No entanto, se você nunca a viu, não se surpreenda. Isso aconteceu porque a revista Ciência Hoje das Crianças não costumava ser vendida em bancas, mas somente por assinaturas ou distribuídas nas bibliotecas das escolas públicas de todo o Brasil. Sua publicação aconteceu até 2017, quando encerrou suas atividades por problemas financeiros. Atualmente, a revista está sendo publicada de forma online no site, esse site aqui, ó. Se vocês quiserem entrar, tá bem? Para conhecer a plataforma, fiquem à vontade. E precisa ser paga. Mas no site tem informações que são gratuitas. Então, aqui nós temos algumas revistas. Nós temos aqui Ciência Hoje, nós temos aqui com o tema Planárias, nós temos aqui a Biodiversidade, nós temos aqui essa Ciência que transborda e experimentos para prever o futuro. Então, se vocês quiserem entrar nesse site para conhecer, tá bem? Pode ficar à vontade. Atividades. Número 1. Leia o texto a seguir. A obesidade infantil aumenta os riscos de morte antes dos 55 anos. Vamos fazer a leitura do texto para interpretar as questões a seguir? Segundo o estudo publicado nesse jornal aqui, a obesidade infantil aumenta os riscos de morte antes dos 55 anos de idade, acompanhando em longo prazo quase 5.000 crianças nascidas entre 1945 e 1984. Os pesquisadores notaram que um quarto dos voluntários que apresentavam maior índice de massa corporal tinham 2 vezes maior taxa de morte por causas naturais antes dos 55 anos do que o grupo de menor IMC.
Entre essas causas, os especialistas consideraram doenças cardiovasculares, doença hepática alcoólica, infecções, câncer, diabetes e overdose de drogas. O ponto principal é que a obesidade em crianças é um sério problema e que precisa ser abordado seriamente, ressaltou o pesquisador William, do Instituto Nacional de Diabetes e Doenças Digestivas e Renais. O que este estudo particular mostra é que a obesidade causará o excesso de morte prematura, completou o especialista. Além da influência direta da obesidade infantil nos riscos de morte prematura, a pesquisa indicou que a intolerância à glicose, fator de risco para a diabetes, e a pressão alta na infância também cumprem um papel nesse sentido. A taxa de morte foi 73% maior entre o grupo de maior intolerância à glicose e 1,5 vezes maior entre aqueles que apresentavam pressão alta. Em nota para a imprensa, o pediatra Mark Jacobson, da Academia Americana de Pediatria, destaca que o novo estudo é oportuno e importante, visto que mais de 1/6 das crianças americanas estão obesas. Ele nos dá mais dados relevantes sobre os efeitos da obesidade adolescente em longo prazo. E seguindo as diretrizes da academia, o especialista recomenda a medida do índice de massa corporal em todas as crianças e uma abordagem no estilo de vida daqueles que se apresentam obesas. Para a prevenção, segundo ele, os pais podem usar o chamado 5.210, 5 porções diárias de frutas e vegetais, 2 horas ou menos de TV por dia, 1 hora de exercício e nenhuma ou pouquíssima bebida açucaradas. Vocabulário. Vamos ver o que significa algumas palavras que apresentou o texto? Diretrizes significa orientações que devem ser seguidas. Obesidade, distúrbio que envolve excesso de gordura corporal, aumentando o risco de problemas de saúde. Hepática, relacionado ao fígado. E relevantes, que têm importância. Agora que nós já lemos um pouquinho sobre o texto, vamos fazer a interpretação? Número 2. O texto, a obesidade infantil aumenta os riscos de morte antes dos 55 anos. Desenvolve um tema muito debatido nos dias atuais. Que tema é este? 3. Esse gênero textual recebe o nome de texto de divulgação científica. Assinale a opção que melhor traduz a finalidade desse gênero discursivo. Letra A. Relatar experiências pessoais. B. Convencer o interlocutor do ponto de vista defendido pelo autor. C. Expor um conteúdo de natureza científica. Ou D. Divulgar composições literárias curtas. 4. Segundo o resultado da pesquisa realizada, quais são as principais doenças associadas às altas taxas de morte prematuras provenientes também da obesidade? Letra A. Anemia. B. Diabetes. C. Pressão alta. Ou D. Câncer. 5. O que o pediatra Mark Jacobson recomenda que se faça para controlar a obesidade infantil? Sublinhe no texto. Então, aqui é número 5, vocês vão procurar a resposta lá no texto, segundo esse pediatra, e vão sublinhar, tá bem? 6. Descreva o que significa o chamado 5.210 que o texto indica. Então, aqui o número 5, ele indica o quê? O 2,
duas o quê? O número 1, uma o quê? E 0, nenhuma o quê? 7. E você? O que acha da obesidade infantil e como ela pode ser evitada? Bons estudos e até a próxima aula!